Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Josley. Eu sou pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera. E eu gostaria de responder, talvez essa seja uma das perguntas muito cotidiana que as pessoas têm feito nos dias atuais, por conta da pandemia. A pergunta é a seguinte: por que que algumas pessoas morrem tão cedo? E é um fato que realmente muitas vezes passa pelas nossas mentes, nos surpreende de forma às vezes até negativa. Muitos não compreendem muito bem por que que essas coisas acontecem, por que que pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, morrem tão cedo. E muitas vezes nós nos perguntamos por que que realmente essas pessoas morreram? Por que que aconteceu? O que que levou essas pessoas a morrerem tão cedo? E às vezes a gente não tem essas devidas respostas para essas perguntas. Posso citar sobrinho da irmã lá da minha igreja que morreu tão cedo, um jovem de 23 anos, Lucas, né? E a gente morreu, infelizmente, morreu de Covid, né? Eu tenho um amigo meu, muito chegado mesmo, né? Além de ser amigo e chegado, também era irmão em Cristo Jesus, da mesma igreja, da mesma denominação que eu frequento, da Igreja de Deus no Brasil, Ademar Ribeiro, trabalhava comigo no Correio. Nós trabalhamos mais de 5 anos juntos e tínhamos um laço muito afetivo, de amigos mais chegados do que irmão, né? Ele morreu, eu considero uma idade também nova por conta do tempo em que nós vivemos, na média de 74,5 para as mulheres, 73,5 para os homens, mas muitas pessoas têm vivido 80, 90, 100 anos. O Ademar, ele morreu com 55 anos, vítima também da Covid. Mas eu posso me lembrar também, lá na minha juventude, quando eu era ainda líder de adolescentes, e nós perdemos na Igreja Batista, a qual eu frequentava, nós perdemos 2 adolescentes, um de acidente e um outro vítima de câncer. Um tinha por volta de 12, 13 anos, o outro tinha 15 anos. E assim, morreram muito cedo, e aquilo realmente mexeu com as nossas estruturas, porque eram meninos de Deus, né, pessoas do bem, né. Todas essas pessoas, essas 4 pessoas que eu citei aqui, eram, né, servos do Senhor, e a gente fica perguntando: por que, Senhor? Por que que essas pessoas morreram tão cedo? Poderiam ter morrido na sua velhice, como a gente espera que todas as pessoas morram. Mas eu vou tentar, biblicamente, responder usando 3 versículos da Bíblia, 3 textos bíblicos, para tentar responder essa pergunta: por que que algumas pessoas morrem tão cedo? Primeiro, nós temos o livro de Salmos, Salmo de número 116, versículo 15, que diz assim: que preciosa é à vista do Senhor, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Então Deus tem prazer na morte dos seus santos. E eu entendo que Deus os recebe de braços abertos para poder, né, pegar essas pessoas. Então Deus tem realmente prazer na morte dos seus santos. A gente tem pessoas aí que Deus tinha tanto prazer, mesmo não passando pela morte. Nós temos o caso de Enoque, nós temos o caso de Elias. Enoque foi arrebatado para estar junto com Deus, né, porque Deus considerou ele como amigo de Deus. Deus acabou levando. E Elias, profeta Elias, que foi levado num redemoinho ali e foi arrebatado e estar na presença de Deus. Essas pessoas, Deus realmente tem prazer de estar na presença dos seus santos. Então eu estou tentando responder para você que algumas pessoas morrem cedo porque Deus tem prazer nessas pessoas, de estar com elas mais próximos, de recebê-las. Por isso Deus, às vezes, chama essas pessoas tão cedo. Um segundo texto que nós poderemos utilizar se encontra em Isaías capítulo 57,
versículo 1, que diz: o justo perece e ninguém pondera isso em seu coração. E o texto continua dizendo: homens piedosos são tirados e ninguém entende por que isso acontece. Que os justos são tirados para que não vejam o mal. Quero dizer, então, conforme esse versículo, né, se a gente analisasse aqui o contexto do livro de Isaías, né, Deus tinha prazer nos seus santos, nos seus judeus, mas esse povo se tornou rebelde aqui. Mas com relação aos justos, Deus sempre, né, teve um propósito especial, e muitas vezes quando Deus permitiu a morte daquelas pessoas ali, para que elas não vissem o mal. Então os justos são tirados da terra para que não vejam o mal. E um terceiro versículo e último, que a gente poderia ajudar as pessoas que estão passando por esses momentos tão terríveis e difíceis, porque que algumas pessoas morrem tão cedo, nós encontramos em João 14, versículo 2, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou lhes preparar um lugar. No versículo 3 continua dizendo, dizendo assim: vou preparar um lugar para que onde eu esteja, vocês também estejam comigo. Ou seja, os santos irão morar no céu. Nossa morada não é aqui. Nós estamos aqui somente de passagem, independente se morramos quando criança, quando adolescente, quando jovens, ou quando adulto, ou quando velhos. Você que serve ao Senhor Jesus, você que aceitou o sacrifício do Senhor Jesus, você irá morar no céu com Ele. Isso é a promessa que Jesus Cristo nos fez no livro de João 14, versículo 2. Então ele tem prazer e ele já preparou o seu lugar para que você esteja com ele lá no céu. E só para finalizar, meus irmãos, Deus, ele é soberano. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. E eu quero dizer para você o que ele faz, o que lhe aprazer, o que lhe dar prazer, o que melhor lhe entender. Deus, ele sabe o que é melhor para você. Ainda que não seja melhor para as outras pessoas, para os familiares, Deus sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes, muitas pessoas são tiradas. Primeiro, porque Deus tem prazer na morte dessas pessoas. Segundo, conforme nós falamos, para que elas não vejam mal. E terceiro, que nossa terra não é aqui. Nós estamos somente de passagem. Um dia nós estaremos lá no céu com nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já preparou um lugar para mim e para você. Amém? Fique com Deus, que essa palavra possa ter te ajudado, te auxiliado em alguma coisa. Você que perdeu um ente querido, que ela possa edificar a sua vida e trazer consolo e paz para o seu coração. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.